Wahid. Wahid, Wahid. É hora de te ferrar, Wahid, 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 Wahid. É hora de te ferrar, Wahid. Vladimir Putin acabou de ser exposto no palco mundial. A grande mentira que ele conta aos aliados de que a Rússia é uma protetora poderosa e confiável desmorona diante dos olhos do Kremlin. Há cerca de um ano, em 8 de dezembro de 2024, a ditadura do melhor amigo de Putin, Bashar al-Assad, desmoronou na Síria, apesar do fato de que o exército russo havia prometido protegê-lo e mantinha 2 bases militares ali mesmo no país. A queda de Assad mostrou ao mundo que a Rússia é um tigre de papel. Seu exército está preso na Ucrânia e não consegue projetar poder além de suas fronteiras. Bem, agora nós soubemos a verdade do que aconteceu naquele dia diretamente do novo presidente sírio, que revelou que Putin estava blefando desesperadamente e correndo para salvar Assad. Esse pânico não tinha a ver com princípios, mas sim com proteger as poucas bases que a Rússia tem na Síria, para projetar qualquer influência global. Ainda pior, novas revelações de autoridades sírias e iranianas confirmaram que a Rússia traiu repetidamente seus supostos aliados, chegando até a manter entendimentos secretos com seus inimigos. Esta é a história de como o desastre sírio tem enormes implicações para a posição da Rússia, com todos os países que contam com o Kremlin, do Irã até Cuba. Começamos com a mentira que Putin contou ao mundo exatamente um ano atrás. Hoje, ouça o que Putin estava dizendo logo após a queda da Síria. A primeira é sobre o presidente eleito Trump. Senhor presidente, o senhor não conseguiu alcançar os objetivos da sua operação militar especial. Um grande número de russos morreu, incluindo um general assassinado aqui em Moscou esta semana, e o líder da Síria, que o senhor apoiou, foi deposto. Senhor presidente, quando o senhor enfrentar o presidente eleito Trump, o senhor será o líder mais fraco. Como pretende chegar a um compromisso? O que vai oferecer? O senhor falou sobre a Síria. O senhor mencionou a Síria, quem paga seu salário e quem repete isso. Eles tentam mostrar os acontecimentos na Síria como derrota e fracasso da Rússia. Eu lhe asseguro, não é assim. Eu explico por que viemos para a Síria, afinal de contas, há 10 anos, para que não fosse criado um enclave terrorista. Como vimos em alguns outros países, por exemplo, no Afeganistão. E em outros países, como o Afeganistão? No geral, alcançamos nosso objetivo. Até grupos que lutaram contra o regime de Assad, ao lado do governo, passaram por mudanças internas. Não é de se admirar que hoje muitos países europeus e os Estados Unidos queiram estabelecer uma relação com eles. Se eles são organizações terroristas, por que vocês estão indo até lá? Isso significa que eles mudaram, não é mesmo? E isso significa que, de certa forma, o objetivo foi alcançado ainda mais. Não tínhamos tropas em solo na Síria, elas não estavam lá. Há 2 das nossas bases, uma base aérea militar e uma base naval marítima. Guerra aérea e naval. Putin queria que o mundo pensasse que a queda de Assad não estava ligada às bases e tropas russas na Síria. Segundo o pequeno Vladimir, eles não tiveram nenhum papel na defesa de Assad e também não tiveram papel em sua derrubada. Quando, na realidade, como você vai ouvir do novo presidente sírio, isso simplesmente não é verdade. A Rússia estava desesperadamente tentando blefar para proteger o regime de Assad. Mas nem mesmo as forças rebeldes na Síria realmente acreditavam que Putin tinha poder para sustentar seu blefe. Por isso, Putin tem se aproximado do novo governo sírio, porque a Rússia desesperadamente, e eu realmente quero dizer desesperadamente, precisa proteger suas bases na Síria, porque sem bases, a Rússia não conseguiria projetar nenhum poder, de forma alguma. Ouça só! A ideia da nova bandeira da Síria ser hasteada em Moscou pareceria absurda há poucos meses. Não faz muito tempo. Caças russos da base aérea de Khmeimim atacavam as forças rebeldes de Ahmed al-Sharon em apoio a Bashar al-Assad, aliado da Rússia e governante sírio de longa data. No Kremlin, na quarta-feira, tudo isso parecia esquecido. A Rússia nunca se tratou lá.
Nunca houve qualquer relação em relação à Síria que estivesse ligada à nossa situação política ou a interesses especiais. Ao longo de todas essas décadas, sempre fomos guiados por uma coisa, que são os interesses do povo sírio. O desejo de manter essa base aérea e outros interesses pode explicar a mudança de postura. Hmeimin e a base naval de Tartus, na costa da Síria, são os únicos acessos confiáveis de Moscou ao Mediterrâneo. Bem, ontem foi o primeiro aniversário da libertação da Síria do ditador Assad. Bem, foi quando o novo presidente al-Shara forneceu alguns detalhes sobre como a Rússia estava tentando garantir a sobrevivência de Assad. Ouça só. A equipe de assuntos políticos estava acompanhando de perto a situação política, porque houve preparação política também antes da ofensiva, durante e depois dela. Houve mitigação dos riscos esperados durante a batalha. Ao controlarmos a zona rural oeste de Alepo, recebemos uma mensagem dos russos. Parem aqui, mantenham o que conquistaram e não avancem, ou a situação vai piorar. Interpretei a mensagem como sinal de que o regime havia desmoronado, por isso não obedecemos. Seguimos em frente e, graças a Deus, foi uma ótima decisão. Alhamdulillah, foi uma ótima escolha. Acho que sim. Podemos acrescentar outro item à lista das linhas vermelhas russas cruzadas sem consequências reais. Então isso faz com que seja munição e Patriots estão sendo enviados à Ucrânia, assim como tanques e F-16S, enquanto ocorrem ataques à Crimeia, mísseis e agora a tentativa de controle da Síria. Mas tenho certeza de que Putin tomará uma atitude muito em breve. Afinal de contas, a Rússia é uma potência nuclear. Agora, existe outra teoria aqui. Pode ser que Putin não tenha ajudado a Síria porque não gostava do jeito que Assad zombava da estrutura facial de Putin pelas costas. Recentemente, tivemos alguns vídeos vazados vindos da Síria e mostram que Assad falava sobre isso abertamente. Quantas cirurgias plásticas Putin estava fazendo? Ouça só. Você viu como o rosto do Putin está inchado? Tudo isso é cirurgia. Putin é cheio de cirurgias. Ele tem 65 anos. Aquele filme o expõe muito. Agora, se eu estou lembrando corretamente, esse é um vídeo antigo. Vídeo feito quando Assad estava no poder, mas divulgado por uma mídia do Oriente Médio só recentemente. E a parte mais engraçada de tudo isso é agora. Temos algumas pessoas que, para dizer o mínimo, não são fãs de Assad. Eles estão colocando tradução em russo nesse vídeo e marcando o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, basicamente pedindo para deportarem Assad, porque ele está desrespeitando o querido líder, Vladimir Putin. Agora, é mesquinho, mas eu entendo completamente. Porque, para muitos sírios, as condições de vida sob Assad eram absolutamente horríveis. Especialmente durante a Guerra Civil, quando o exército de Assad estava atacando seus próprios cidadãos e usando armas químicas contra sua própria população. Aqui temos um vídeo famoso de uma criança que foi entrevistada logo após sua mãe ter sido ferida em um ataque aéreo sírio. Ouça só! É quem esse cara é. Por que você está sentado aqui? Bashar al-Assad nos matou? Ele nos roubou? O que fizemos para ele? Estamos sentados aqui? É isso. O que fizemos para ele? Estamos pegando água aqui. O que fizemos para ele? Não somos culpados de nada. Só bebemos aqui. Ele é um bobo, ele é. Por que você está chorando? Porque ele nos roubou. Ele quebrou nossas casas. Nós não temos nada. Eu juro por Deus. Eu sou da vida pacífica, é fácil. Ele destruiu suas casas. Nós não temos nada. Estamos aqui bebendo água, estamos esperando 2 pessoas para ficar com elas, ficamos acordados à noite com elas. Isso mostra por que tantos sírios comemoraram quando Assad foi derrubado. Isso nos leva a uma das principais críticas ao novo governo sírio. Seu líder, Abu Muhammad al-Zulani. Ele foi um alto membro da Al-Qaeda e combateu as forças dos Estados Unidos da América no Iraque. Depois, ele foi preso pelas forças americanas e ficou na prisão por cerca de 5 anos. Depois, ele foi à Síria fundar o grupo Hayat Tahrir al-Sham e lutar contra o exército sírio. Agora, muitas pessoas estavam fazendo a pergunta justa. Será que realmente deveríamos apoiar esse cara e suspender as sanções contra o governo dele? Quem governa a Síria agora e o convida ao Salão Oval? Acho, basicamente, que ele realmente parece uma pessoa mudada. Ele não é como a pessoa que fazia parte da Al-Qaeda. Pelo menos, é isso que ele está dizendo publicamente. Por outro lado, entendo que ele pode estar mentindo.
Não seria a primeira vez que líderes mentem para seu povo e para o mundo. Acho que tenho uma boa analogia para explicar isso. Se não for, me corrijam nos comentários. Mas, basicamente, é como um câncer indo embora, ou entrando em remissão. E isso não significa que o câncer não possa voltar. Mas, por enquanto, o câncer se foi. E isso é algo positivo, pelo menos por enquanto. É exatamente o caso na Síria agora. Ele realmente parece ser um homem mudado. E, além disso, parece estar fazendo muitas coisas boas dentro do país. Em relação ao ditador anterior, a economia e o país Síria seguem na direção certa, com base em tudo o que vimos no último ano, do céu. E a melhor maneira de ilustrar isso é simplesmente ouvir um discurso do mesmo garoto de quem acabamos de ouvir. Esse era o garoto que reclamava do exército de Bashar al-Assad. E agora ele está de volta à Síria e comemorando o que o país está vivendo no último ano. Dá uma olhada. Eu era uma criança, não conhecia a escola, mas conhecia o som dos aviões, os esconderijos e os olhos da minha família tremendo de medo. Os olhos do meu pai cheios de medo por nós. Eu aprendi a proteger meus irmãos, mas não aprendi a escrever meu próprio nome. Continue com um bom trabalho, cara. E uma noite eu vi bombas de gás quando eu tinha 7 anos de idade, e os restos das crianças do meu bairro e dos meus amigos. E uma noite, acordei com o som de balas perfurando a casa e a voz da minha mãe do lado de fora dizendo: "Não saia, meu filho, não saia." E eu queria não ter saído. Eu a vi deitada no chão, ferida e coberta de sangue, e fiquei me perguntando: por que ele está fazendo isso com a gente? O que fizemos para ele? Nós somos Bashar al-Assad. Mate a gente. Estamos sentados aqui. Por que não nós, eles? A gente enche a água e bebe aqui. Por que não matamos eles? Por que não matamos eles? Desculpe, mas isso é... Me desculpe. Porém, 10 minutos antes do vídeo, minha mãe se machucou e segue incapacitada. Somos um povo que sofreu por 14 anos de país em país, de tenda em tenda. Mas graças a Deus, as lágrimas eram de tristeza e medo, e hoje são lágrimas de alegria. Sofremos por 14 anos e não temos mais futuro. Sou por você, Síria, por você, Damasco. Deixei minha aldeia e minha casa, e deixei minha infância, e fui para fora do país. E quando ouvi a notícia da fuga dos criminosos, voltei, e me alegrei. E comecei a chorar e disse: ó Deus, o sangue daqueles que pereceram não foi em vão. Eu sou Ali Mustafa al-Mohammed, e sonho que a Síria volte a respirar e a abraçar seus filhos mais uma vez. Tenho certeza de que, até no último ano, houve algumas falhas na Síria. Mas, no geral, parece que o país está em uma trajetória muito melhor do que quando estava sob Assad. Agora, vamos apenas torcer para que isso continue, para a paz mundial e, é claro, para o povo sírio. Agora, uma pessoa que não está nada feliz com tudo isso é, claro, Vladimir Putin. Não só os aliados russos observam a Síria e questionam se a Rússia é um parceiro confiável. Também são pessoas que não gostam de Putin ou da Rússia, que agora estão apontando para a Síria e dizendo: se todos simplesmente saíssem da esfera de influência russa, suas vidas seriam muito melhores. O exemplo perfeito disso é o Irã. Ouça o que o ex-ministro das Relações Exteriores do Irã fala publicamente sobre a Rússia. Ele não mede palavras, disse ele. A Rússia não quer que o Irã tenha paz com o mundo, porque isso dá mais influência à Rússia e oferece à Rússia um aliado que Putin não teria de outra forma.
Ouça só! Nasser Kandil, citando Qasem Soleimani, diz: "Quando Putin me convidou para Moscou, Putin disse: o que estamos fazendo juntos é destruir o Joint Comprehensive Plan of Action. Naquele exato momento, eu avisei que a Rússia estava minando o Joint Comprehensive Plan of Action." Sem jogos de palavras. Vou dizer como é. A Rússia é um país importante. Sempre foi e sempre será nosso vizinho. Me desculpe. Mas precisamos manter relações com ela. Mas a Rússia tem duas linhas vermelhas quando se trata do Irã. O Irã nunca deve ter relações normais com o mundo. Desculpe, mas Isso é uma linha vermelha russa, não uma ameaça, apenas a posição deles após 40 anos lidando com a Rússia. Eles mesmos me disseram isso, eles mesmos falaram isso. Segundo, o Irã não deve entrar em conflito direto com o mundo. Por quê? Porque, de acordo com os cálculos russos, eles acreditam que nosso conflito com o mundo levaria novamente a uma divisão global. E, no final, isso nos arrastaria para relações corruptas com o mundo exterior. Também é importante lembrar que, há apenas alguns meses, a Rússia não ajudou o Irã quando o Irã pediu ajuda. Podemos citar vários motivos para isso, como a Rússia não conseguir ajudar o Irã enquanto perde feio na Ucrânia. Mas, mesmo assim, do ponto de vista do Irã, parece que a Rússia faz muitas promessas. Mas, quando chega a hora de cumprir essas promessas, eles simplesmente pulam fora. Durante a guerra de 12 dias, o Irã solicitou mais defesas aéreas à Rússia. Putin estava com medo demais pela própria vida para fornecer defesas aéreas a outros países. E aí, adivinha? Agora temos mais políticos iranianos que estão denunciando esse fato publicamente diante do povo iraniano. Ouça só. Me desculpe, mas isso é... Apesar dos MOU e tudo mais. Pelo menos esperava-se que a Rússia nos ajudasse. Não no aspecto médico, que nós realmente não precisávamos. Mas em outros aspectos, também não houve ajuda. Estamos sozinhos, não só nos últimos 45 anos, mas também na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, estávamos sozinhos. O mesmo ocorreu na Guerra de 8 anos e agora também. Esses tratados, memorandos estratégicos, acordos militares e de segurança nunca nos trouxeram benefício algum. Sim, quero dizer, durante a Guerra de 8 anos também. Claro, até mesmo naquela época, a Síria ajudou um pouco, e naquela época, um pouco da Coreia do Norte também. Além disso, temos mais informações sobre o que ocorreu naquela guerra de 12 dias. E não era só que a Rússia não estava ajudando o Irã, na verdade. Parece que a Rússia estava ativamente ajudando Israel. Novas informações indicam que Israel e Rússia tinham um acordo para que as defesas aéreas russas não derrubassem aviões israelenses. Enquanto isso, a Rússia simulava aliança com o Irã. Sabe como descobrimos? Tudo na mesma entrevista em que o presidente sírio revelou o blefe russo. Ouça. Essa é a minha opinião. Israel não estava ciente da velocidade da batalha, nem sabia que as forças presentes em Idlib eram capazes de chegar ao ponto que chegaram. Acredito que foi uma surpresa para os israelenses. Acredito que nenhum especialista, militar ou político conseguiu descrever o que ocorreu em apenas 11 dias. Israel vinha se preparando para lançar ataques dentro da Síria após o fim da Guerra do Líbano. Tinha certas ambições em relação à presença de forças iranianas. Mas essa oportunidade foi perdida quando interviemos para mudar a situação de uma forma que influenciou a tomada de decisões. Israel passou a atacar locais militares sensíveis, especialmente sistemas de defesa aérea, e talvez isso tenha sido uma preparação, como entendemos depois, em preparação para atacar o Irã. Então, eles não queriam que houvesse quaisquer obstáculos dentro da Síria, considerando que tinham certos entendimentos com os russos. Você ouviu que Israel tinha um entendimento com os russos? Agora, os iranianos buscam evidências sobre esse entendimento. Eles notaram que as defesas aéreas russas não derrubavam jatos israelenses. E isso não é algo que estamos apenas inventando de novo. Funcionários iranianos agora estão falando sobre isso na televisão estatal iraniana, que é, claro, altamente protegida. Dê uma olhada. É um ponto muito importante que, ao longo de todos esses anos, a expansão das relações da Rússia com Teherã, a expansão das relações com a República Islâmica, mesmo na época em que havia cooperação militar na Síria,
Você vê que, nas fases finais dessa cooperação, surgiram informações surpreendentes daqueles que esperavam apoio da Rússia. Me desculpe, sobre os ataques de Israel às posições das forças alinhadas ao Irã, isso é publicado. O Irã não vai te tocar. Isso mostrou que os S-300 russos muitas vezes basicamente não engajam os caças israelenses quando eles realizam operações na Síria. Olha, houve muitas evidências, mas essas evidências não foram levadas em consideração, essas evidências não foram revisadas, essas evidências, na verdade, não recebem atenção, porque existe um plano que foi feito, e esse plano basicamente precisa ser seguido e implementado. Independentemente dessas realidades, essa realidade são as relações da Rússia com Israel. Por isso, agora oficiais iranianos questionam por que ajudaram a Rússia na guerra da Ucrânia. Se lembram do drone russo que tem aterrorizado cidades ucranianas. Ele se chama Drone Giran, mas é só o Shahed iraniano que a Rússia renomeou para soar mais russo. Primeiro, o Irã fornecia drones Shahed à Rússia e depois ajudou a construir fábricas lá. Eles forneceram os projetos e tudo necessário para produzir os drones. E agora o Irã está repensando o quão confiável a Rússia realmente é, porque a Rússia sempre quer receber ajuda, mas nunca quer ajudar outros países. Ouça só! Obrigado por assistir e inscreva-se mais. Acredito que nosso envolvimento na questão da Ucrânia foi totalmente desnecessário. A Rússia nos arrastou para esse assunto. E bem, por outro lado, eles realmente não nos compensaram por isso. Nem mesmo na Síria. Vimos na Síria que, em grande parte, eles coordenaram com Israel e a Turquia. Fique com isso. E também na Guerra de 12 Dias. Vá. Vimos que, além do apoio verbal, eles não forneceram nenhuma ajuda significativa. O Irã chegou a pedir ajuda? Até onde eu sei, o Irã não fez um pedido formal, mas a Rússia poderia ter demonstrado algum apoio. Por exemplo, diante de ameaças em geral, não podemos contar com a Rússia. Esse parceiro não é confiável. Precisamos fazer nosso próprio trabalho. Mesmo durante o período em que estávamos trabalhando juntos na Síria, dava para ver que Israel atacava nossas bases militares livremente e a Rússia não fazia nada. Você faz tudo ainda melhor. Na verdade, foi um improviso. Vou mostrar o vídeo para eles. Na verdade, Israel chegava até a avisar a Rússia que planejava atacar a Rússia. Nem nos informaram, nem nos ajudaram. Volte para mim em 1 minuto. Acho que sim. Podemos adicionar o Irã à longa lista de aliados que a Rússia traiu. Isso inclui Armênia, Líbia, Iugoslávia, Iraque, Assad e agora Irã. Tenho certeza de que essa lista continuará crescendo. A lição é simples. Confiar em Putin pode ser perigoso. Por hoje é só, pessoal. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui embaixo. Queremos alcançar 2 milhões de inscritos até o fim do ano. E faltam cerca de 4 mil para isso. Recentemente, a máquina de propaganda russa tem nos assediado online. Eles tentam nos banir do YouTube. Bots russos seguem nos atacando no Twitter e denunciam vídeos que não querem que vejam. Mas nós não vamos desistir porque realmente acreditamos no poder do jornalismo independente. Todos sabemos por que eles querem nos impedir. Isso porque eles têm medo de que estamos trazendo para vocês a verdade sobre o que está acontecendo dentro da Ucrânia. Eles têm medo porque vemos suas mentiras. Hoje, queremos assustá-los ainda mais. Recentemente lançamos nossa nova plataforma, Basics Insider. Nesta plataforma, oferecemos vídeos exclusivos e entrevistas com especialistas, incluindo generais dos Estados Unidos da América, membros da Marinha e autores best-sellers. Também analisamos as últimas atualizações vindas da linha de frente entre Rússia e Ucrânia e de todo o mundo. Confira tudo acessando o primeiro link na descrição ou escaneando o QR Code na tela. Você pode acessar basicsinsider.com. Seu apoio significaria o mundo para todos nós aqui no Business Basics.